Pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Semana mais curta devido aos feriados de Páscoa. Nós encerramos esse primeiro trimestre de 2024 com as bolsas internacionais apresentando um desempenho melhor do que aquilo que era esperado. A perspectiva do início do ciclo de corte de juros das principais economias mundiais fizeram com que as bolsas tivessem um bom desempenho. Porém, a nossa bolsa brasileira acabou não acompanhando. Os medos aí de interferências do governo nas principais empresas, principalmente empresas estatais, acabou fazendo com que a nossa bolsa andasse de lado nesse primeiro trimestre. Além disso, a expectativa de que o nosso ciclo de corte de juros possa aí diminuir a sua intensidade ou até mesmo dar uma pausa, também acaba atrapalhando um pouco o desempenho da nossa bolsa de valores. Além disso, as incertezas relatadas pelo Copom no comunicado depois da última reunião e que foram melhor detalhadas na ata que foi divulgada essa semana, acabaram sendo corroboradas por alguns dados econômicos que foram divulgados essa semana. Entre as incertezas, o Copom citou a inflação de serviços, que ainda está um pouco mais pegajosa do que era esperado, citou também o crescimento do emprego, nós estamos tendo um emprego muito forte aqui no Brasil, e além disso o crescimento salarial, o que podem trazer pressões inflacionárias. Além disso, a perspectiva de inflação, a inflação futura, vem subindo aí gradualmente, o que também traz aí uma preocupação para o Copom que essas expectativas estejam desancoradas. E alguns dados econômicos que foram divulgados essa semana acabam corroborando essas incertezas relatadas pelo nosso Comitê de Política Monetária. A gente começa falando da nossa prévia da inflação oficial. O IPCA 15 divulgado essa semana veio com alta de 0,36%, acima do 0,32% que era esperado pelo mercado. Agora o IPCA 15 acumula uma alta de 4,14% nos últimos 12 meses. A surpresa negativa, mais uma vez, vem pelo grupo de alimentos e bebidas. O preço de alimentos tem crescido bastante aí no início desse ano. Outro ponto que também chama a atenção na prévia da nossa inflação oficial é a inflação de serviços, onde havia uma expectativa de queda de 0,13%, mas na verdade ela veio com uma alta de 0,7%. Nós também tivemos a divulgação do CAGED, que é o número de emprego com carteiras assinadas do mês de fevereiro. Veio com a criação de mais de 306 mil vagas de trabalho com carteira assinada, acima da expectativa do mercado, mostrando que o emprego aqui no Brasil está bem forte nesse primeiro trimestre. Por outro lado, a nossa taxa de desemprego ela subiu de 7,6% para 7,8%. Essa subida aí se explica pela demissão dos trabalhadores temporários que foram contratados aí pelo período do Natal e também por mais pessoas que passaram aí a procurar emprego. Por isso mesmo, com a criação de um número substancial de vagas, nós tivemos aí uma alta da nossa taxa de desemprego. Nós tivemos ainda a divulgação do IGPM, que é a inflação do aluguel. Essa, por outro lado, já veio melhor do que o esperado. O IGPM apresentou aí uma queda de 0,47%. O governo federal também divulgou essa semana o projeto de lei enviado para o Congresso Nacional para tratar de dois temas aí que vêm causando aí uma certa controvérsia dentro do Congresso Nacional. O primeiro deles é o PERSE, é o Programa de Incentivo ao Setor de Eventos criado aí durante a pandemia. O governo propõe nesse novo programa aí um programa mais enxuto, limitando os créditos tributários que essas empresas do setor de eventos podem ter, principalmente de acordo com o porte da empresa. Também trata nesse projeto de lei a respeito da diminuição da contribuição previdenciária dos municípios. O projeto limita essa redução da contribuição previdenciária aos municípios com até 50 mil habitantes e também propõe uma reoneração gradual, que começaria agora em 2026 com 14% e depois iria subindo progressivamente até chegar aos 18% de contribuição previdenciária patronal. Lembrando que naquilo que foi aprovado no Congresso Nacional, eles previam uma redução da contribuição previdenciária para 8% para os municípios com até 142 mil habitantes. O nosso Ibovespa encerra essa semana praticamente estável,
com leve queda de 0,04%. Enquanto isso, o dólar subiu 0,31% e encerra cotado aos R$ 5,01. Já nas bolsas internacionais, elas fecharam com sinais mistos essa semana. O S&P 500 encerra com uma alta de 0,32%, a Nasdaq encerra com uma alta de 0,84% e o Dow Jones caiu 0,5% essa semana. Já na Europa, o Stoxx 600 encerra essa semana com uma alta de 0,57%. Já no mercado das commodities, o petróleo encerra em alta essa semana. O barril Brent, referência para a Petrobras, encerra cotado aos US$ 83,12, com alta de 3,12%. Já o minério de ferro, mais uma vez, caiu substancialmente essa semana, queda de mais de 7%, com a tonelada encerrando cotada aos US$ 103,50. O minério de ferro vive aí tempos bem difíceis, principalmente devido às várias incertezas em relação à economia chinesa. Falando agora da renda fixa, o IMA Geral, a Carteira Geral de Títulos Públicos, encerra esse mês de março com uma alta de 0,52%. Enquanto isso, os pré-fixados, medido pelo IRFM, encerram o mês de março com uma alta de 0,54%. Já o DI para janeiro de 25, ele encerrou essa semana praticamente estável, cotado aos 9,92%. Falando agora um pouco dos Estados Unidos, nós tivemos essa semana a divulgação do PIB do quarto trimestre dos Estados Unidos, que veio com alta de 3,4%, acima daquilo que era esperado pelo mercado, mostrando que a economia dos Estados Unidos vem passando bem aí por esse período de juros altos. Nós tivemos ainda um acidente nos Estados Unidos, na cidade de Baltimore. Um navio acabou atingindo uma ponte que é uma das principais ligações com o porto de Baltimore. Esse porto ele é importante principalmente nas transações internas de veículos. Boa parte da produção de veículos passa por esse porto e acaba utilizando essa ponte como ligação, o que pode trazer aí alguns transtornos para a produção de veículos lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil segue a preocupação com as contas públicas. O mês de fevereiro, as contas do governo federal registraram um déficit de 58,6 bilhões de reais. É o pior mês de fevereiro desde que foi criada essa série histórica, mostrando aí que mesmo com uma melhora da arrecadação federal nesse primeiro bimestre do ano, ainda não é suficiente para fazer frente a todos os gastos públicos. Uma outra preocupação em relação a isso também foi uma notícia que circulou essa semana de que o presidente Lula pode editar uma medida provisória para usar parte dos recursos da Petrobras, a qual o governo federal tem direito, para poder aí promover uma redução das contas de energia elétrica, o que traria ainda mais pressão aos gastos públicos. Para a semana que vem, nós temos a divulgação do payroll, que é o número de vagas criadas pelo setor urbano nos Estados Unidos. Temos também a reunião da OPEP+, que pode mexer aí um pouco com o preço do barril de petróleo. Aqui no Brasil, nós temos a divulgação de diversos dados sobre a indústria. Muito obrigado e até a próxima semana.